características e balanceamento dos asanas. Aula de número 9. Talvez essa seja a aula que mais te surpreenda se você é um aluno iniciante. Aqui a gente vai falar dos asanas, que são as posições, as posturas, os procedimentos orgânicos pelos quais o yoga é tão popular, tão conhecido, né? Então é muito natural a gente observar as fotos, imagens ou até mesmo associar o yoga com essas posições que em sânscrito recebem o nome de asana. A gente vai falar sobre as características de uma posição para que ela possa ser considerada um asana. E, no segundo momento, no balanceamento de uma prática de asanas, uma prática dessas posições dentro do Ashtanga Sadhana. Como ter certeza que você está fazendo uma prática balanceada, que compreende todos os movimentos, sem deixar nada de fora, sem deixar de compensar um lado e o outro, as categorias principais e por que é importante que todas elas estejam presentes. Segundo a definição do Yoga Sutra, asana é qualquer posição firme e agradável. O que isso significa na prática? Dá uma olhada no nosso primeiro quadro da aula de hoje, que vai separar o asana contendo 3 principais características: posição, respiração e atitude interior. Para que uma posição seja considerada um asana, ela precisa, dentro da nossa linha, da nossa prática, seguir todas essas 3 características. Se uma delas estiver ausente, você está simplesmente numa posição, como talvez aí agora sentado, e não vivenciando uma técnica, um asana. Um asana é uma experiência em si. Ele começa no veículo físico, ele tem essa característica muito marcante do corpo físico, mas ele vai muito além pela percepção da energia vital, do prana circulando no corpo, uma respiração consciente e profunda e uma profunda atitude interna específica, consciente. Então vamos lá. Em primeiro lugar, para que a posição seja considerada um asana, ela precisa ser estável, confortável e estética. Sim, tudo isso. Então você precisa ser capaz de montar a posição e manter-se nela. Trabalhar as oscilações, trabalhar a respiração, perceber aonde o peso está mais, quais as partes do corpo estão trabalhando a níveis de fortalecimento, quais estão tensionados e podem ser relaxados. É a partir dessa estabilidade, dessa permanência, que você vai começar a ser capaz de observar o que está acontecendo ali para atuar sobre essas partes específicas do corpo. O asana, ele é uma vivência muito ativa, tem muita coisa acontecendo ali quando uma pessoa está executando o asana e 90% do que está acontecendo você não está vendo, está acontecendo internamente. Uma vez que a posição está estável, você é capaz de, opa, cheguei aqui, montei, estabilizei, agora eu vou trabalhar o conforto. Então é preciso adentrar uma esfera de ajuste, tanto a nível físico quanto emocional, que é quando você vai começar a organizar aqueles detalhes dos encaixes, tornando a posição mais confortável, refinando o seu senso de percepção do que precisa relaxar mais, para onde você pode levar o trabalho muscular e a força, quem você pode liberar de estar fazendo um trabalho que não precisa estar ali ativo, se o rosto está tensionado, se os olhos estão tensionados, as pálpebras, a mandíbula. Tudo isso vai trabalhando o conforto dentro da posição. É importante que o asana expresse por cada poro o estado interno positivo. Coerente à nossa prática, coerente a estados de consciência expandido, que o corpo demonstre leveza, resiliência, relaxamento junto com todo o poder da estabilidade, da consciência corporal e da observância dos detalhes. Por isso, o asana deve ser também estético. Isso significa que quando você está realizando asana, ou você observa um praticante fazendo asana,
que ele vai estar consciente, ou você vai estar consciente dos mínimos detalhes. As posições das mãos, o mudra colocado nas mãos, mudra. Pensando nessa atitude interna, na continuação, não só no centro do corpo, não só no joelho, não só na coxa, mas a expressão, a posição dos pés, a posição dos braços. Então, o asana ele precisa ser capaz de exprimir essa beleza, esse arquétipo da beleza, esse arquétipo que está tão próximo às nossas raízes matriarcais e que deve aparecer principalmente através do sorriso, do rosto descontraído. Lembra, essa é uma característica muito bonita da nossa prática. Não só eu vou estar te falando para cuidar da posição em si, de organizar os detalhes, de avançar, mas fazer tudo isso sorrindo, lembra? Junto com a posição estável, confortável e estética, para ser considerado asana, você precisa ter o tempo todo uma respiração consciente, profunda e ritmada. Então você precisa o tempo todo estar respirando pelas narinas, de forma a estar percebendo e orientando sua respiração, elegendo se você está fazendo a respiração baixa, média, completa, de acordo com a necessidade da posição, de forma profunda. Quando a respiração está consciente e profunda, você consegue trabalhar ali na posição a profundidade do agradável, o avanço nos aspectos emocionais de descontração também. Então, tudo caminha junto. A posição, a respiração e a atitude interna, eles não vêm nessa ordem necessariamente. Tá uma coisa influenciando a outra. Respiração, enfim, ritmada. Tenha ela um ritmo que o instrutor passou para você, 1-0-1, 1-2-1, ritmo quadrado, ou não havendo um ritmo que ela seja uniforme, circular, sem travas, sem barulho. Então a respiração precisa seguir esse ritmo, essa uniformidade circular, fluida, consciente. Através da respiração você já sabe é como você também avança na posição. Movimentos para cima com inspiração, para baixo com exalação ou torções. Então, de novo, está tudo conectado. Por fim, o asana precisa conter uma atitude interna. Isso significa você tá com a consciência presente no que está passando e mais especificamente nas partes do corpo que a posição traz à tona, que precisam ser trabalhadas, desenvolvidas ou ajustadas. Localização da consciência, essa conexão interna em estar sentindo aquela região, em estar sentindo e estar se questionando o que ela precisa, o que está passando ali. Sobre a localização da consciência, aplicar mentalizações de cores, mentalizações, visualizações do que deve acontecer, do corpo avançando, da musculatura relaxando. Tudo isso é muito ativo, percebe? Isso é a atitude interior, isso é o trabalho interno que quem está do lado de fora não está vendo e que acontece o tempo todo, deve acontecer o tempo todo para que você esteja vivenciando o asana, o estado de asana. Enfim, bhava. Bhava é o sentimento, bhava é o envolvimento, bhava é quem vai dar força para ir adiante, é a vontade da autossuperação, é a vontade, a concentração, a atenção plena. É você estar ali totalmente presente, responsável pela construção do seu avanço na posição, observando aquele momento como um momento mágico, um momento único, onde você está dando o estímulo do corpo, está ouvindo a resposta dele e imediatamente é capaz de, através das mentalizações, através da respiração e através do avanço, liberar, refazer, reconstruir toda essa estrutura física, toda essa estrutura orgânica que, consequentemente, está profundamente conectada, influenciando e sendo influenciada pela parte energética, vital, a energia vital, prânica, que junto com a respiração vai estar sendo trabalhada ali, que junto com a liberação de certas partes do corpo vai estar se movimentando mais, liberando resquícios de memórias, criando novas referências. Então, observe como o asana
pode estar se apresentando para você agora, muito mais complexo, muito mais rico do que simplesmente uma posição. E aí passamos ao nosso quadro, agora um pouquinho mais elaborado, um pouquinho mais amplo, do balanceamento dos asanas. Olha aí, vamos falar um pouquinho sobre o balanceamento de diferentes asanas dentro de uma prática completa dessas posições. Uma prática que você vai fazer ali no Anga Asana, dentro do Ashtanga Sadhana. Os asanas, eles não são escolhidos aleatoriamente. Existe uma forma de montar essa prática tão importante, considerando algumas categorias e aspectos principais que você vai conhecer agora. Então, quero que você anote aí as principais categorias de asana que você vai encontrar nas nossas práticas. Equilíbrio, lateroflexão, anteflexão, retroflexão, torção, invertidas, tração, abertura pélvica, musculares. Temos aí 9 categorias diferentes e a gente vai separar em 3 grupos. O primeiro deles, vamos separar lateroflexão, anteflexão, retroflexão, torções. Essas são posições que vão atuar acerca da coluna vertebral. Os asanas têm, além do objetivo de trabalhar de forma geral o corpo físico e energético do praticante, ampliando os graus de vitalidade, a saúde, o bem-estar. Além disso, ele considera o trabalho acerca da coluna, considerando que para meditação a gente precisa estar numa posição de pernas cruzadas, sentado, coluna impecavelmente estendida, com conforto. Se a posição está desconfortável, se está doendo, se a coluna não está reta, a energia de Kundalini não consegue passar pelo caminho que ela precisa. Então, os asanas, eles vêm para estruturar, para preparar principalmente a vivência e a permanência no Dhyānasana, nessas posições sentadas, que existem algumas posições diferentes, tem algumas variações diferentes. Então é normal que você sinta desconforto quando você sente para meditar, e é por isso também que a gente não coloca 1 hora de prática de meditação, porque disso nada adianta, uma vez que a coluna está curvada ou que você está sentindo dor e não consegue se trabalhar no exercício de concentração e meditação. Então vale muito mais nesse momento a gente se dedicar aos asanas, ao preparo de toda essa estrutura física e energética, para que internamente a energia consiga fluir, para que você consiga se concentrar, vivenciar pratyahara, abstração dos sentidos e, de fato, ser capaz de chegar à meditação. Por isso, os asanas também são tão importantes. Sem eles não há estrutura biológica para o evento Samadhi. Então, o que essas 4 primeiras categorias vão fazer é trabalhar o fortalecimento, a saúde, a passagem da bioenergia, considerando os movimentos da coluna. Flexão lateral, movimentos de coluna para os lados. Observa a foto que eu vou botar aí para você de um asana de lateroflexão. Observa aí. Nota que a coluna, ela faz uma forma de uma meia-lua. Essa é uma flexão lateral. Peito aberto, ombros abertos. Imaginando a coluna sempre no mesmo plano. Então, o peito não deve cair nem para frente, nem para trás. Você deve isolar e fazer o movimento como se fosse de um galho envergando para um lado e cada vez mais avançando nesse sentido. Movimento de anteflexão, coluna para frente, em geral em direção às pernas. Olha esse asana que eu coloquei aí para vocês. Asana de anteflexão, que é, por sua vez, compensado pela retroflexão ou pelas retroflexões, que é o movimento da coluna agora para trás. As retroflexões, elas costumam ser mais desafiadoras, porque é o movimento menos natural da nossa coluna. Mas o que a gente quer fazer nos asanas é observar todos os movimentos ao redor desse eixo central. Temos, por fim, as torções, onde, observa aí na imagem, uma vértebra apoiada sobre a seguinte vai girando um pouquinho mais. A ideia é que a coluna mantenha-se estendida, então no movimento de tração, e o giro aconteça simplesmente
ao redor desse eixo central. Lateroflexão e torção, elas são compensadas fazendo o mesmo movimento para o outro lado. Então, se você fez uma lateroflexão para um lado, você vai compensar fazendo o mesmo tempo, as mesmas respirações, das mesmas variações para o outro. As torções são a mesma coisa. Um giro para um lado, um giro para o outro. As anteflexões e as retroflexões, elas são compensadas na proporção de 2 para 1. Ou seja, você vai fazer 2 anteflexões para uma retroflexão, ou o dobro de tempo de permanência numa flexão para frente, comparado ao tempo que você vai fazer na flexão para trás. Justamente porque é mais exigente a retroflexão. Então, a gente faz o dobro do tempo ou faz a proporção de 2 posições para uma, 2 anteflexões para uma retroflexão. Assim, você faz o balanceamento entre essas 2 categorias. Fora isso, temos uma próxima categoria que fica separada das demais, que são as invertidas. A invertida sobre a cabeça, o Sirsasana, tão famoso, principal técnica das nossas vivências de asana, mais importante delas, que vai trabalhar a inversão da circulação sanguínea, principalmente no nosso corpo. A gente trabalha quase que o tempo todo o nosso corpo ao longo do dia na posição ereta, com a cabeça acima do restante do corpo ou deitados, né? Então a invertida, ela faz essa quebra não só de paradigma, mas estimula o corpo no sentido completamente diferente, deixando o sangue descer para essa parte mais nobre do nosso corpo, cabeça, cérebro, consequentemente todos esses chakras superiores, região do peito, coração, pulmões. A invertida é super importante, ela deve estar presente em todas as práticas, seja ela invertida sobre a cabeça, sobre os antebraços, sobre os ombros, ou uma variação qualquer de Kakasana aí, com um handstand, né, as mãos no solo e o corpo estendido. Então é bem importante que você comece pelas outras posições, iniciando de preferência de pé e abaixando, chegando em direção ao solo. Então você pode, por exemplo, começar a prática com uma retroflexão de pé, depois passar a uma torção sentado, uma lateroflexão deitado no solo. E ao final, quando você já está mais próximo do chão, fazer a invertida. Isso dá um senso de circularidade e dá um tempo para o corpo ir trabalhando outras alturas em relação ao solo e em relação à gravidade, a nossa circulação sanguínea. Não existe uma ordem para você montar os asanas. Por exemplo, não precisa vir uma lateroflexão, uma retroflexão, uma anteflexão nessa ordem. É completamente livre, porém você busca seguir essa proximidade, essa aproximação ao solo de forma gradual, para enfim chegar na invertida sobre a cabeça, com a cabeça já no chão e o corpo, o restante do corpo elevado. E ali você já finalizou a invertida, já entra no próximo Anga Yoga Nidra, técnica de descontração. Próxima parte da nossa prática do Ashtanga Sadhana. Essa é a maneira ortodoxa de construir uma prática de asanas dentro do Ashtanga Sadhana, beleza? Além dessas categorias, você ainda pode encontrar nas nossas práticas, e aí tá no último grupo, um grupo opcional, que vai ser organizado, utilizado com frequência, de acordo com as necessidades do praticante, contendo técnicas de tração de coluna, onde a gente trabalha o espaçamento entre as vértebras, esse movimento de alongamento das costas sem elevar os ombros, sem tensionar a nuca, mas de ganhar espaço, como se você ganhasse alguns milímetros entre uma vértebra e outra. Então esse é um movimento de tração das costas. Além disso, você pode encontrar e vai encontrar técnicas de flexibilidade e abertura pélvica, musculares e os equilíbrios. Cada uma dessas categorias vão trabalhar esses aspectos específicos no momento de vida do praticante, no desenvolvimento físico, de consciência corporal. E eles podem ser inseridos em qualquer momento na prática, eles não são obrigatórios. É muito interessante, eu gosto muito de usar, de
bastante dessas outras categorias, lembrando sempre que não pode estar ausente os grupos anteriores ao redor do eixo da coluna e a inversão do estímulo ao sistema circulatório através das invertidas. Dessa maneira, você observa uma prática de asanas balanceada, completa, com todos esses movimentos. E de forma mais específica, lembra que a compensação não acontece só nesse pacotão, mas acontece também nos asanas que precisam de a compensação de um lado para o outro. Por fim, o último asana que precisa ser compensado de maneira específica é a invertida sobre os ombros, ou Sarvangasana. Dá uma olhada aí no quadrinho, que vai te mostrar algumas variações de invertida sobre os ombros. Parecem aí 3 variações diferentes. Sempre que você optar por realizar essa invertida, você precisa compensar. Observa aí no cantinho direito abaixo do quadro a compensação para qualquer uma dessas invertidas sobre os ombros. Todas as imagens, exemplo da nossa aula de hoje, foram retiradas do nosso tratado de yoga do professor Terrose. Beleza? Até a próxima!